E como é que foi você ter saído de um galã e ter partido para um sapo? Pois é, Sapo galã. um sapo que vira príncipe, né? Mas um sapo. Você riu? muito Você, gostoso. você achou engraçado quando recebeu o convite? Viu que era um sapo? Muito, assim. Primeiro porque, engraçado, primeiro foi um sonho ter feito. Né? Eu sempre fui apaixonado por desenho, sempre fui apaixonado por cartoon, por traços, sempre prestei atenção, muita atenção nos traços, né? O traço do desenhista tal, do quadrinista tal, quadrinhos é uma paixão minha também, psicologia infantil, então você poder entrar nesse universo fazendo a volta da Disney em 2D, você pegar um clássico como A Princesa e o Sapo e tá na Disney, então é No muito trecho que aparece o príncipe cantando, é você quem canta? Mesmo? É. sou eu. Foi uma outra coisa também, porque falar num tom mais agudo já foi uma dificuldade. Cantar então, que esse agudo vai, vem, desce, vai, vem, é uma tessitura muito lá em cima para mim, né? Que eu sou baixo barítono. Então cantar como tenor é difícil. Mas saber, ele me deixou muito tranquilo e fala assim, irmão, se você não se sentir confortável, a gente tem uma pessoa para fazer. Então, a título de experiência, entra ali e se diverte. O máximo que vai acontecer é você mesmo vai perceber e falar, não ficou legal, quero que põe outra pessoa para fazer. E aí quando deu esse relaxamento... Tem alguma diferença da dublagem de 2D para o 3D? Técnica, no processo inteiro da dublagem? Eu acho que na dublagem não. Engraçado que a gente estava falando com um repórter mais cedo, o Felipe, um jornalista, e ele até tocou nesse assunto, eu achei uma coisa interessante da visão dele. Ele falou, engraçado, que eu tenho com essa coisa do 3D, eu tenho uma impressão de que a dublagem encaixa de uma outra maneira e tal. E eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acredito que talvez seja porque a coisa do 3D fique tão saltando da tela que te traga mais próximo e aí você tenha uma outra noção. Mas na questão do trabalho em si, não, porque a gente tem, na hora que a gente está gravando, geralmente a gente está gravando com material preliminar, então tem isso também, uma outra dificuldade desse trabalho, é que muitas vezes a gente não tem a imagem final, porque o filme está sendo produzido ao longo do tempo que a gente está trabalhando com ele aqui também. Então a gente não tem uma imagem final, a gente tem às vezes uma imagem preto e branco, uma imagem meio flu em algumas coisas, que você não pode nem identificar muito bem os movimentos labiais. E a gente tem que lembrar assim, poxa, qual é a palavra em inglês? Então, e como a gente sabe que a animação é feita perfeitamente para labial em inglês, você tenta lembrar disso e compor o teu trabalho em cima disso. Então, não facilita nem dificulta o fato de ser 3D ou 2D. Porque pra gente ali na hora de gravar, a gente está com um monitor de 20 e tantas polegadas, 30 polegadas ou 30 e poucas polegadas, ou 40, mas enfim, desse tamanho aqui mesmo e 2D, né? Quer dizer, chapadinho ali. Então, a técnica é a mesma, tanto para um quanto para outro, porque na hora de desenvolver o trabalho, você não tem um outro material que te possibilite fazer esse trabalho de outra maneira. Acho que 2D e 3D não muda só a animação em si. Sim, sim, mas para o trabalho da dublagem em si não tem. Saí de São Paulo para morar no Rio de Janeiro, para trabalhar na Herbert Richards. E isso, na minha vida profissional, foi um divisor de águas em várias coisas. É um dos motivos pelos quais eu hoje estou sentado aqui trabalhando para a Disney. Porque eu fui fazer um filme chamado Meu Amigo Dragão para a Disney, e estava de férias no Rio de Janeiro, porque minha avó morava lá, e fui chamado para fazer esse teste. E a partir desse teste eu ganhei esse papel nesse filme, fui para o Rio fazer esse filme, o Herbert viu meu trabalho e pediu para o seu Vitor Costa, que era diretor de cinema também na época que o Herbert era produtor de cinema, que foi um dos mais importantes aqui, né, no Brasil,
quisesse me contratar. Disse, olha, esse garoto, eu tinha 12 anos na época. E eu voltei para lá em setembro e fui contratado, e a partir dali, e levei meus pais para o Rio. Meus pais trabalhavam na mesma área. Eu falei, olha, eu não posso vir sozinho, porque eu preciso do meu pai e da minha mãe, eu moro com eles. E ele falou assim, tudo bem, estamos 3 contratados. E minha mãe ela disse assim, olha só, meu marido é diretor, ele não foi, meu pai ficou aqui, né? Fomos só eu e minha mãe. E minha mãe falou, meu marido é diretor de dublagem lá em São Paulo, tá, o senhor teria interesse? Ele falou, não, no momento eu não tenho interesse, porque meu quadro de diretor está completo. Mas numa primeira oportunidade, eu abrirei uma oportunidade para o seu marido. E ele assim o fez. E meu pai foi diretor da Herbert Richards por conta disso também. Então, eu morei em Portugal com 20 anos de idade, eu larguei tudo e fui para Portugal. E quando eu fui entrar na sala dele para pedir para, enfim, ser dispensado e tal, porque eu precisava do meu fundo de garantia. E ele não me deixou nem falar, porque ele já fez isso tudo antes que eu pedisse que ele fizesse. E disse assim, olha, tá com quantos anos? Eu disse, 20. Ele falou, tá na hora de fazer besteira. Isso mesmo, vai, faz as besteiras lá, vive outra coisa. Agora, se precisar de alguma coisa, ligue para mim, e a hora que você voltar, as portas estão abertas. E assim foi. Eu voltei, cheguei, 1 ano depois, entrei na sala dele, ele falou, tá passeando ou voltou? Eu falei, eu voltei. Ele falou, então não vamos perder tempo, passa no departamento pessoal, já está contratado. Então, essa é a importância do Herbert Richards para mim. A importância desse homem para o cinema e para a dublagem brasileiros são incontestáveis. É uma perda, ele era um homem de 83 anos, imagina-se que realmente, né, ele estava chegando ao final da jornada, como todos nós, quando chegamos a uma determinada idade, mas é uma coisa que dói de saudade mesmo, entendeu? Porque assim, é um ser humano que eu sei que não está mais lá. Quem nunca na vida, quando começa o filme, escuta versão brasileira e todo mundo acompanha? Herbert Richards. Mesmo quando não é. Era ele quem fazia... Desculpa, mas... Não, era o Mariano. Não, porque tinha uma versão bem... Eu me lembro bem do Casal 20, e era ele quem fazia aquela versão não atual, mas mais antigona mesmo. Versão, você diz o que? A voz? Da apresentação. Não, ele nunca fez. Nunca ele sempre fez. foi um homem, ele era diretor de fotografia. Ele começou como câmera. E a ligação dele com a Disney é muito importante também. Porque, na verdade, eu gravei uma entrevista, eu estou fazendo cinema, e fiz uma entrevista com ele, um documentário, digamos, de 1 hora com ele. E aí eu aprendi isso. Ele começou a trabalhar com o Disney, direto e pessoalmente. O Disney veio para o Brasil para fazer aquela política da boa vizinhança na época da Segunda Guerra Mundial, e ele foi o cinegrafista. E claro que assim, foi uma questão profissional muito distante, né? Ele o tratou muito bem, mas foi só. Anos depois ele voltou, o Herbert foi aos Estados Unidos e foi à Disney. E foi se apresentar para o Walt Disney para ver se ele lembrava tal. O Disney não só lembrou, como o levou para almoçar e como disse assim, escuta, por que você não distribui o Zorro no Brasil para mim? Você distribui e dubla. E foi assim que o Herbert entrou no ramo da dublagem. Porque na época ele era produtor cinematográfico. Mas acontece que, por uma questão de dinheiro, de inflação, a inflação estava tão alta, que mesmo com o ritmo industrial das chanchadas da época, e eu tomei a parte disso, porque eu acabei de ler a biografia do Grande Otelo, e estou terminando a do Oscarito agora, o dinheiro não dava. Quando você terminava 3, 4 semanas depois de produzir um filme, o que você tinha gasto nele já tinha sido diluído, o dinheiro do ingresso já não valia o que você teria gasto para produzir o filme. E naquela época existia uma coisa que era isso, né? Era produção. Os caras eram produtores, o dinheiro vinha do bolso deles. O teatro vinha dinheiro do bolso de quem fazia teatro. Por isso que havia companhias teatrais. As pessoas davam emprego para outras e por isso que as coisas funcionavam. Porque, né, assim, era um cara querendo dar emprego para o outro, de uma forma direta. Mas não deu mais para ele segurar, e aí, por conseguinte, ele acabou passando para a dublagem. E ele começou a dublar os filmes do Zorro, da série Zorro, que ele distribuía, com o Guy Williams, que fazia Perdidos no Espaço também, né? E essa é a história do início da dublagem, do Herbert na dublagem no Brasil, que tem uma ligação direta com a figura do Walt Disney.